Eu gostaria que você está com a Bíblia, abrisse em 1 João capítulo 5, versículo 4. Vamos falar hoje de uma palavra tão pequena, 2 letras com acento, fé. É com esta palavra, chamado fé, que nós dependemos dela para ser salvo. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém é salvo porque eu dou cesta básica, porque eu tenho um coração bonzinho, porque eu dou uma cesta básica, eu faço assistencialismo. Ninguém é salvo porque está só dentro de uma igreja, porque é religioso, ou porque é pastor, seja lá o que for. A Bíblia diz que a salvação, ela vem pela fé. Não é mérito nosso, é um dom gratuito que Deus nos concedeu na cruz. Nós não temos mérito algum para ser salvo, mas a Bíblia diz que a fé, a salvação vem pela fé. É exatamente esta palavra, uma palavra tão pequena, mas que oferece, não sei por que a mente do ser humano tem tanta dificuldade para entender esta palavra. O livro de João, 1 João capítulo 5, versículo 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque todo que é nascido de Deus, vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta palavra mundo, ela vem de uma origem grega, chamado cosmo, sistema. Sistema. Igreja, para que nós possamos vencer esse sistema que é contra nós, esse sistema que muitas das vezes nos oprime, para que nós possamos vencer, nós temos que ter o quê? Fé. Essa é a vitória, a nossa fé. Esta palavra que muitos têm dificuldade de compreender. Se você perguntar a uma pessoa lá fora, uma pessoa que está bebendo, na prática da prostituição, distante de Deus, se você pergunta a uma pessoa dessa e diz assim: você tem fé? Naturalmente você ouve sempre: eu tenho fé. E muitos batem no peito, enchem o peito de ar e dizem: eu tenho fé. E se você pergunta: mas o que é fé? É crer em Deus, é saber que Deus existe. A Bíblia diz que o diabo crê tanto em Deus que ele treme diante desse Deus. Igreja, a fé não é o que as pessoas pensam aí fora. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, vocês podem até anotar aí, para que nós possamos entender o que é a fé. Porque eu preciso desta palavra. Até para eu ser salvo, eu preciso dessa palavra. O momento que uma pessoa toma uma decisão com o Senhor e aceita o Senhor como Salvador da sua vida, da sua alma, a primeira coisa que o Senhor faz é implantar dentro de um coração a fé. Essa é a primeira fé que nós temos que crer, a fé da nossa salvação. Se você não crê na tua salvação, quem vai mais crer? Quem mais vai crer se você não crê? Mas o que eu quero tratar hoje não é só a fé da salvação, mas é a fé para ser curado, a fé para vencer problemas. Para que vocês entendam esta palavra. O que é fé está aqui. De sorte que a fé vem o quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. Isso quer dizer que a palavra de Deus, digamos, é uma fábrica que produz fé. A palavra de Deus é uma fábrica que produz o quê? Fé. E esta palavra, ela tem que estar onde? Dentro do meu coração. Mas se no meu coração não tem a palavra, como é que eu tenho fé? Você vai ter a fé que o povo lá fora tem. Uma fé superficial. Eu preciso entender e compreender que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra
de Deus. Olhe a importância de vocês e de nós lermos Bíblia. Olhe a importância de nós lermos o quê? A Bíblia. Porque este é o único livro que fala de Deus. Aqui é a história de Deus. Este livro que levou em torno de 1.500 a 1.600 anos para escrever a história de Deus. A palavra de Deus. Esta palavra para chegar hoje em minha mão e na tua mão. Muito sangue de inocentes foram derramados. Eu preciso entender que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ter hábitos de ler a palavra de Deus. Esta palavra, pastor, como que eu vou ter toda esta palavra dentro do meu coração? É impossível você ter toda esta palavra gravada no seu coração. Mas aqui tem resposta para as suas perguntas. Aqui tem versículos específicos para cada situação de um ser humano. Esta palavra, ela precisa estar aqui. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, quando ele vem no nosso coração, ele quer encontrar a palavra dele. Porque Deus é a palavra. O Espírito Santo, ele é a palavra. Deus é a palavra. E quando o Espírito do Senhor vem no nosso coração, ele quer encontrar a sua palavra. E eu bato sempre nessa tecla. Além do Espírito Santo encontrar a sua palavra no nosso espírito, o Espírito Santo quer encontrar um grau de reverência e um grau de intensidade com esta palavra. Traduzindo isso, com a mesma intensidade que eu tenho com a palavra, será a mesma intensidade que Deus tem comigo. Então não é tempo de igreja, não é posição de igreja, não é porque é pastor, não, é intimidade com Deus, é vida com Deus, é uma busca constante com Deus. A Bíblia diz: voltai para mim e eu voltarei para vós. Se eu me volto para Deus, Ele se volta para mim. Então quando eu tenho temor na palavra, quando eu creio nesta palavra, que eu me agarro nesta palavra, Deus me honra e Deus te honra. Imagine agora Isaías 54:17. Isaías 54:17, imagine que alguém lançou uma palavra de maldição para você. Alguém fez um trabalho de bruxaria para tentar te matar. E aí você não está nem preocupado, porque você está aqui. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperarás. Eu estou na palavra. E eu na palavra, Deus me honra. Porque na hora que você se sente ameaçado, você não dá ouvido à ameaça, você dá ouvido à palavra. Eu estou na palavra. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Eu estou na palavra. Deus, ele honra esta palavra. Pode fazer bruxaria, pode fazer o que quiser com você. Não faz só uma macumbaria, uma bruxaria, faz 10, faz 1000. Não tem validade sobre mim, porque eu estou na palavra. O que é que vai acontecer, igreja? A sua fé, ela foi fundamentada na palavra. E a Bíblia diz que eu honro os que me honram. Então, a sua fé na palavra coloca, é só uma expressão, coloca Deus na condição de te honrar.
a sua fé na palavra coloca Deus em uma condição de Ele honrar, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Ele cumpre a tua palavra. Eu honrarei os que me honram. Então, igreja, se esta palavra está no teu coração, gravada no teu coração, na hora que você se sente ameaçada, na hora que você está em casa, às vezes uma perturbação, um espelho quebra, sei lá, alguma coisa, ou uma ameaça, ou uma palavra de dúvida, você sei, está repreendido em nome de Jesus. Eu estou na palavra, mal nenhum chegará. A Bíblia diz que anjo, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Olha a promessa de Deus, mas tu não serás atingido. Deus vai honrar a sua fé, porque está no coração esta palavra gerou a fé. E a fé é um veículo que nos transporta a uma dimensão onde Deus está. Nós não podemos chegar na dimensão que Deus está, se não for pela fé. Fisicamente nós não poderemos ir, mas a palavra que gerou fé, e eu entendo que a fé é um veículo, e este veículo nos transportará a uma dimensão onde Deus está. Porque nós não conseguimos agradar a Deus sem fé. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Principalmente vocês que estão num processo de libertação. Vocês que estão num processo de libertação. Olha, Satanás, o meu corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Eu não te aceito, eu te expulso, em nome de Jesus. Eu estou na palavra. Porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou na palavra, em nome de Jesus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É pela fé, igreja. Nós não estamos vendo Deus aqui. Não tem como a gente ver Deus aqui. É a fé que nos garante que Ele está aqui. É a nossa fé que nos garante que Ele morreu na cruz por mim e por você. Esta palavra que nós precisamos se agarrar dentro de nós. Você vai precisar desta palavra mais cedo ou mais tarde. Talvez, às vezes, o seu corpo está sendo ameaçado, a sua vida ameaçada, a sua família, e você não tem ninguém para recorrer, a não ser através da fé. Há momentos na nossa vida que a gente se sente, parece que olha para um lado, para outro, parece que não tem saída. Muitos de vocês já passaram por essas experiências, tristes experiências, momento tão difícil que você olha para um lado, para outro, você não vê saída. E ainda mais, Deus muitas das vezes permite que pessoas que possam te ajudar, o Senhor faz assim: sai de perto. Agora o irmão que podia me ajudar, podia estender as mãos para mim, e no momento mais difícil, você não sabe que é um trabalhar de Deus. Sai de perto. Deixa esse filho comigo, cara a cara. Entrar na dependência de Deus é aquele momento que você percebe que não tem mais forças, for embora a capacidade humana, capacidade intelectual, todos os recursos humanos se esgotaram. É onde Deus está mais próximo de nós. E você continua confiando no Senhor. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Quando as minhas forças terminarem, a do meu Deus vai começar dentro de mim. É a fé, igreja. É uma vida pautada na palavra. A Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvinte, mas praticante. Olha o que diz Hebreus capítulo 11. Tudo sobre a fé. A
Absorve esta palavra, guarda esta palavra. Você vai precisar desta palavra. Ora, 11, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se. A esperança de uma pessoa solteira é casar. A esperança de um doente é ser curado, ou não? Essa é a esperança natural de um ser humano. Mas é o fundamento das coisas que se espera e a prova das que não quer. Você sai de um mundo físico e tu adentra o mundo espiritual pela fé. Observe agora o que é a fé. Imagine agora, Wilson, você está lá com um caroço, doente, e alguém chega para você e diz: Wilson, que caroço é esse, rapaz? Está doente? E você olha nos olhos e diz: eu não. É os seus olhos que estão doentes. Eu estou curado em nome de Jesus. Olha a dimensão que ele vai. Eu não vou entender a fé dele, porque a fé para o mundo é loucura. Eu estou louco. Eu vou ver ele louco. Como? Olha o caroço que você está aí. Não tem caroço não. Porque ele está em uma dimensão que eu não consigo chegar onde ele está. Eu vou dizer que ele é doido mesmo. Além de crente maluco. Eu não vou entender a dimensão. Eu estou numa dimensão física. Eu estou vendo o físico. Mas ele, com os olhos espirituais, ele está enxergando o espiritual. Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Imagine agora. A convicção deste homem é tão grande na palavra de Deus, que ele já foi em Isaías 53, 4, 5. Ele já está na palavra. Ele já absorveu a palavra. É ele Deus agora. É ele Deus agora. Porque Deus há de honrar a fé deste homem. Olha a condição que ele está colocando Deus através da fé dele. Observe uma coisa. Então ele está na palavra. Ele diz lá: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Parei. Jesus está dizendo que na cruz ele já levou as enfermidades. Parei. Olhe a dúvida que entra na cabeça de uma pessoa. Olha a dificuldade que nós temos de compreender a palavra. Aí Satanás vem e diz assim: este livro é mentira. Você não está vendo? Esse livro está dizendo que o seu Deus já levou isso aqui, lá na cruz. Olha você com a doença aí. Olha que confusão na mente agora está. É mesmo, Satanás tem razão. É mentira. Porque se Jesus disse que levou a minha enfermidade, olha eu aqui com ela. Dúvida. A Bíblia diz que eu honro aqueles que me honram. Olhe o que é a fé. Este homem está indo numa dimensão espiritual. Está provocando os milagres vir sobre ele. Imagina Deus vendo este rapaz doente. E ele dizendo com a boca: não, o meu Jesus na cruz levou essa enfermidade. É uma mentira do diabo. Ainda que eu tenha que morrer com este caroço, com essa enfermidade, eu vou morrer como um guerreiro, crendo na promessa de Deus. Por isso que os milagres acontecem. Muitas das vezes quando Jesus curou, ele falou assim: seja feito segundo a tua fé. A tua fé te curou. Entende agora, igreja?
Humanamente, quem vê o Wilson com um caroço lá, doença, vai dizer, ele está doente mesmo. Mas ele está em outra dimensão, que eu não consigo enxergar ou chegar aonde ele está. Você entende, igreja? Palavra fé. Quando nós começamos a entender esta palavra, eu vou na palavra, eu estou na palavra, e eu creio que esta palavra, ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. A palavra de Deus vai no mais profundo, e Deus velho em cumprir. É aí onde acontece uma cura. É aí onde acontece o milagre. Porque a Bíblia está dizendo, deixa lá, que Jesus levou. Ele levou. E eu creio nesta palavra. Eu estou nesta palavra. Deus vai me honrar. É uma questão de sobrevivência. É vida ou morte. Ainda que eu tenha que morrer com esta enfermidade, eu não vou abrir a minha boca para dizer que eu estou doente. A fé para o mundo é loucura. E é loucura mesmo. Eu preciso crer nesta palavra. Eu preciso desta palavra. É com ela. Como nós lemos lá em 1 João 5,4. A gente vence esse mundo, esse sistema, é através da nossa fé. Mas a palavra precisa estar onde? Dentro de nós. A questão é a dificuldade que nós temos como crentes. Eu já falei muito para vocês aqui. Uma criança quando nasce, ela não nasce com mentalidade. Uma criança nasce com cérebro. Cérebro. Não nasce com mentalidade. A mentalidade vem através das informações. No momento que a criança vai desenvolvendo, crescendo, ouvindo, o que vai ouvindo vai mentalizando e vai nascendo na pessoa uma mentalidade. Quando nós chegamos à igreja, nós ouvimos essas informações. E essas informações vai criar dentro de você uma nova mentalidade. Isso quer dizer, chega na igreja com uma mentalidade errônea diante da palavra de Deus, e aqui recebe informação para que seja criada uma nova mentalidade. É muito mais fácil nós abrirmos a nossa boca para falarmos, estou doente, a vida não presta, eu não consigo, a vida está difícil. Olha quantas palavras nós estamos semeando no mundo espiritual. Vai colher. Palavra é semente. E é uma semente espiritual, porque a palavra é espiritual. Vocês não estão vendo eu falar, vocês estão ouvindo eu falar. Aquilo que sai da nossa boca vai no mundo espiritual e lá fica armazenado. Depois não reclame da vida. Você que tem ou abre a boca para dizer palavras que ferem o coração de Deus. Palavra tem poder. O próprio Deus, para dar forma aos céus e para dar forma ao mundo, o próprio Deus se utilizou de palavras. Foi ou não foi? Haja céus, houve céus. Haja terra, houve terra. Palavra tem poder. Palavra é espiritual. Toda palavra que sai da nossa boca, palavras inúteis, não se preocupe. Se não houver um arrependimento das palavras mal que saiu da nossa boca, está anotado na caderneta de Deus para o julgamento final. A gente prestar conta dessas palavras. Está lá em Mateus 12, 36. Palavra é espiritual. Eu preciso com a minha voz plantar a semente
neste terreno espiritual, nessa arena espiritual. Olha o que diz a Bíblia. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, tem versões, ou a versão de Bíblias, que diz palavras inúteis, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Não brinque com palavras. Cuidado com o que sai da sua boca. Você quer conhecer uma pessoa? Apenas ouça. Apenas ouça. Você não precisa andar com a pessoa. Apenas ouça. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A palavra denuncia o que está aqui dentro. A palavra denuncia o que está aqui dentro. Quem tem doença só fala de doença. Quem tem problema só fala de problema. Quem tem pornografia só fala de pornografia. Quem tem morte só fala de morte. Mas quem tem vida fala de vida. A palavra, ela vai no mundo espiritual e lá fica guardado e armazenado. Cuidado. Imagine uma mãe que um dia se dirigiu para um filho e inocentemente olha para o filho e diz: esse filho quando crescer não dá nada que preste. Aquela mãe esqueceu que ela é autoridade sobre esse filho. Esta palavra vai no mundo espiritual e abre uma legalidade. E tudo que o diabo quer é ouvir uma palavra dessa. Ele pega esta palavra no mundo espiritual, ele materializa, amaldiçoa, e como a lei da semeadura diz, a gente colhe o que planta, ele devolve como recompensa. Abre-se uma maldição para que aquela criança cresça debaixo dessa maldição. Em determinados momentos do desenvolvimento desta criança, você esquece ou não entende por que tanta rebeldia. Por que tanta rebeldia desse filho? Por que tanta maldição desse filho? E você esqueceu que ainda quando a criança era pequena, você abriu a boca, professou uma palavra de maldição, dando legalidade ao mundo espiritual a interagir no seu filho. A partir de hoje, cuidado com o que você fala. Ela tem poder. Então quando você diz, eu estou doente, você assinou sua sentença. Você quer que Deus faça o que com essa palavra? Pai, ó Deus Pai, me cura, Deus. Imagine que o Deus Pai chega para você e diz assim: filho, vem cá, filho. Filho, vem cá. Você não entendeu a minha missão para com meu filho? A minha missão para com meu filho foi enviar ele à terra, matar ele naquela cruz por causa de você. Porque eu tinha que matar era vocês. Era vocês, era eu, era nós que teria que ir para aquela cruz. Mas Deus enviou o seu filho e morreu por mim e por você. E quando ele morreu na cruz, Jesus não deixou nada para resolver depois. Ele resolveu o quê? Tudo para nós. E se ele disse em Isaías 53, 4, 5, que nós lemos há pouco instante, que ele levou, eu creio que ele levou e vou lutar através da minha fé. Você provoca os milagres sobre a tua vida. A sua boca agora está saindo sementes de bênção, semente de vida, não mais semente de maldição, de destruição. Porque você começa a policiar as tuas palavras. Você começa a declarar no mundo espiritual palavra de vida. Tudo vai mudar na tua vida. Porque começou a mudar aqui. A tua mentalidade é a mentalidade de Cristo.
você começa a enxergar como Deus começa a enxergar. Você começa a andar como Deus anda. Porque a Bíblia diz: sejais os meus imitadores. A Bíblia diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros o quê? Adoradores. Importa os que me adorem em espírito e em verdade. Muitas doenças foi gerada dentro de nossos corpos por causa de palavras. Esta palavra que sai como um veneno, que quando bate no coração de uma pessoa, a palavra, ela fere como uma espada. Tem pessoas que é assim, quando abre a boca, libera um monte de maldição para a pessoa. E se você não tiver na palavra, você é engolido por essas maldições. Existem palavras que saem da boca de determinadas pessoas, só em você ouvir, a sua cabeça começa já a estourar, de doer. Palavras que você ouve, que você já perdeu o seu dia. Palavras que lhe adoecem. A pessoa, quando abre a boca, abriu as portas do inferno e lançou sobre a pessoa. Mas eu quero dizer, igreja, que o problema não é nessas palavras de maldição que vêm sobre nós. O problema está aqui em nós. Porque se eu estou na palavra, essas palavras não vão entrar aqui. A Bíblia diz: ouvi de tudo e retém o que é bom. Ouça tudo, mas guarde o que é bom. O que é que acontece? Entre um ouvido e outro, eu não estou falando do ouvido físico, ouvido espiritual. Nós não conseguimos desenvolver um filtro espiritual entre um ouvido e outro. A palavra que não presta, ela entra e sai pelo outro ouvido. Mas a palavra que me edifica, a palavra que é vida para mim, ela entra e eu guardo. Porque eu entendo que o meu e o teu coração não é depósito para guardar sujeira. Porque dentro do teu coração, ou nós carregamos uma chave que lá fora ninguém carrega. Eu sou responsável em abrir essa porta e colocar o que eu quero aqui dentro. Ouça tudo e guarde o que é bom. Interessante porque houve tantas palavras boas, edificantes, palavra de vida, e não consegue entrar. Mas apenas uma palavrinha maldita entra. Talvez uma palavra que você ouviu muitos anos atrás e que lhe causou uma ferida. Ora vai e ora vem, e tem pessoas que batem no peito. Você pensa que eu esqueci? Ei, eu não esqueci não, está aqui dentro, hein? Ó, está aqui dentro. Ainda fala com orgulho, está aqui dentro. Por que não joga fora isso? Por que guarda isso? Por que cultiva isso? Joga fora isso. Isso está lhe maltratando, está lhe adoecendo. Esta mágoa gerada por palavra, isso causa uma ferida na alma, levando ao corpo físico as muitas doenças incuráveis. Muitas doenças incuráveis em pessoas estão originadas através de mágoa, de ódio. Porque você não conseguiu nunca esquecer aquilo ali. Você não conseguiu esquecer. Você não conseguiu desligar a tua mente, as tomadas que te levam a um passado de miséria, de desgraça, de dor, de sequela. Desliga isso. O teu passado não te interessa mais. Isaías 43, 25. Olha o que o Senhor fez com o teu pecado e com o nosso pecado. Pecado que há arrependimento. Quando você pede perdão ao Senhor, que você se arrepende e faz de verdade. Olha o que o Senhor faz com esse pecado.
eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. Deus está dizendo que Ele não lembra mais do seu pecado. Apagou. O que Deus apaga, igreja, ninguém consegue mais botar de volta. Ele apagou. Há muitas pessoas que não aprenderam a se perdoar. Deus perdoou, mas a pessoa não se perdoa, porque está o tempo todo apontando seus próprios dedos para você mesmo, na sua consciência. Se você de fato e de verdade se arrependeu, confessou ao Senhor, se arrependeu, não está mais naquela prática, daquele pecado, por que você está lembrando? Por que você está lembrando? 2 Coríntios 5,17, a palavra diz, amada igreja, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram. Ei, passou, deixa embora. Por que está com saudade? O seu passado, 2 Coríntios 5,17, o seu passado não interessa mais. Por que você está sempre indo lá naquele baú velho lá, abrindo e pegando tudo que foi de desgraça, de dor? Esqueça isso. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, estar na igreja é fácil, estar na igreja todo mundo está, mas estar em Cristo é diferente. Mas se alguém verdadeiramente está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, olha para lá, se passaram, eis que tudo se faz novo. A nossa vida é viver em novidade de vida, e não a velha vida. Há muitos que estão adoecendo, morrendo, se acabando, porque simplesmente só olha para o passado. Vocês não são museu, igreja. Creia que passaram por um processo de novo nascimento. Por que vocês ficam, muitos de vocês, com o dedo apontando e só te acusando o tempo todo? O momento que você sai do seu estado presente e vai para o passado, quando você volta para o seu presente, você trouxe todo o seu passado para a tua vida, e não adianta reclamar. Deus não é culpado por isso. É uma mentalidade que está aqui. E que tem que mudar isso. Há momento na sua vida que você vai precisar da palavra fé. Comece a declarar com sua boca: pastor, os problemas estão difíceis na minha vida. As portas se fecharam. Eu não tenho força para abrir aquelas portas. Mas o meu Deus vai me dar força. A fé nos dá uma lente no mundo espiritual, que esta lente faz nos enxergar. Faz você enxergar no impossível o possível. Na porta fechada, a porta aberta. É algo dentro de você, movido pela palavra. A palavra que tanto você crê está dentro de você, vai gerando esta fé, e esta fé vai lhe transportar aonde Deus está. A tua vida será diferente. Os teus problemas cairão por terra. A tua depressão cairão por terra. O teu passado, que tanto às vezes te assalta, te destrói, suga as tuas forças, você desliga isso. Você começa a pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda a minha mente. Limpa a minha mente. Um passado que eu tive foi de muita dor, de muito sofrimento, de muita traição, de muitas mágoas, não interessa mais para Deus e não interessa mais para você. Ele apagou. Não há demônios que possa tocar no teu corpo, na tua vida, quando você está o quê? Na palavra. Não adianta lançar dúvida, porque você criou uma muralha de proteção através da sua fé. Até quando nós ficaremos reclamando, murmurando? Elimine agora palavras inúteis que saem da sua boca.
É melhor você respirar e passar um zip. Eu sei que nós somos seres humanos, cheios de falhas, às vezes o sangue esquenta mesmo, e a gente abre a boca e pá, e fala mesmo. Se arrepende. É o único remédio para isso, é o arrependimento. Muitos de vocês chegaram aqui hoje, só sabe você e Deus como que vocês chegaram aqui. Mas esta palavra chamada fé precisa estar no teu coração. Vocês precisam entender e compreender que com a mesma intensidade que você ora pelas pessoas, tem que ser a mesma intensidade quando você vira suas mãos para você mesmo e aprenda a orar em você mesmo. Entendeu, Ana? Todas as pessoas que um dia carregaram o demônio no corpo, entidades malignas, essas pessoas sabem quando eles estão chegando e se aproximando. Sente sintomas diferentes. A cabeça parece que vai esmagar. As forças parecem que está sendo sugada. Ou muitas das vezes o corpo parece que está gelando. As pernas parecem que perdem as firmezas. Angústia. Os pensamentos começam a se processar. É aonde que você começa a perceber. E a Bíblia diz: resiste a Satanás e ele fugirá. Para ele fugir, eu tenho que resistir. Eu preciso resistir. Eu não vou esperar tomar pancada para eu gritar. Na hora que eu perceber, eu entro em ação no campo espiritual. Satanás, não adianta. Um dia esse corpo você bagunçou. Um dia este corpo você morava aqui dentro. Mas hoje esse corpo, quem mora é o Espírito Santo. Eu não te aceito, espírito maldito. E aí você começa a dar o quê? Palavras. Palavra é espiritual. A palavra vai no reino espiritual do diabo, balançando as estruturas do inferno. E ele vai começar a perceber: esse crente agora aprendeu. E eu não posso contra esta palavra. E esta palavra está no coração do crente. E aí você resiste. Ele não vai desistir de mim e de você. Ele nos monitora, aguardando o momento de fraqueza nosso. Por isso que a Bíblia diz: não vos dê lugar a Satanás. Nenhum demônio age na vida de uma pessoa se não encontrar uma legalidade. E é hora de você fechar as portas. É hora de você que está num processo de libertação, oração. Vai para as madrugadas. O corpo está cansado, mas o nem que seja, eu vou tirar 10 minutos, 20 minutos. Eu vou dobrar os meus joelhos. Eu vou falar. Eu quero uma comunicação melhor com o meu Deus. Senhor, me ensina, me dê força. Deus, me reveste com a tua força, com o teu poder. Senhor, o Senhor diz na palavra em Efésios capítulo 6, versículo 10: fortalecei-vos no Senhor, na sua força e no seu poder. Pai, em nome de Jesus, Satanás das trevas, eu dou uma ordem para você: sai da minha casa, sai dos meus filhos, sai dos meus caminhos, que eu estou passando em nome de Jesus. O mundo espiritual, ele vai começar a ouvir isso, igreja não vai suportar. Você está aprendendo a palavra de Deus. Vai ter hora que não tem pastor, não vai ter irmão nenhum para orar por você, mas você tem Jesus por você. Ou mentalidade errada que muitos crentes têm. Eu não sei, igreja. Essas informações que às vezes a igreja lança na mente do crente. Uma mentalidade como se o diabo, ele é um gigante, ele é um Golias, ele é um bicho. Não! Fortes somos nós em Cristo Jesus. Não sou eu que tenho que ter medo. É Ele que tem medo de você.
Não é você que tem que tremer na base, é ele que tem que tremer na base. Porque agora você estufa o peito, isso aqui, ó. Jesus. Na hora que vocês começarem a captar isso, absorver isso, botar em prática, você vai ver que muitos desses demônios que estão travando a tua vida e causando os obstáculos, fechando portas, tudo que é para dar certo dando errado, eles vão começar a cair fora e os problemas vão junto. Daqui a pouco você vai tendo paz, desejo de buscar esse Deus, sendo grato ao Senhor. A cada dia vocês vão crescendo, mas crescendo, sendo fortalecido no Senhor. É aí onde nós precisamos crescer espiritualmente. Quando nós estivermos nesse estágio, não tem demônio que possa nem olhar para você, porque ele vai ver luz em você. Ele pode usar alguém que está mais próximo de você, mas você não. Você está selado com o Espírito Santo. Você está ativado com o Espírito Santo. Você não tem aliança com o diabo. Você não anda de mão dada mais com Satanás. Você quebrou todas as suas alianças das trevas com o diabo e firmou uma aliança com Deus. Mas para isso precisa uma decisão. Uma única decisão é o suficiente para todo o inferno cair sobre seus pés. Decisão. E não buscar a Deus por aquilo que Ele tem para te dar, mas buscar a Deus por aquilo que Ele é na minha vida e na sua vida. Se Ele quiser hoje libertar, Ele liberta. Se o Espírito Santo quiser curar hoje, Ele cura. Mas se Ele não curar hoje, não libertar hoje, Ele continua sendo o mesmo Deus. E pacientemente nós buscamos o Senhor. Vocês não são massa de manobra do diabo. Vocês são lavados, remidos pelo sangue de Cristo.